Você já se perguntou como a UEMA costuma cobrar a parte de literatura na sua prova? Que muita gente pensa que decorar um resumo de Cantos à Beira-Mar, de As Meninas da Lídia Fagundes Telles e de Entre a Espada e a Rosa já vai resolver toda a sua vida. Mas eu já vou te adiantar, não é bem assim. Hoje eu vou te mostrar de fato como é que a UEMA padroniza a cobrança da literatura e eu vou te ajudar a organizar os teus estudos de maneira inteligente. Então, antes de mais nada, eu já te peço, cara, deixa o like e se inscreve aqui no nosso canal, porque esse vídeo ele vai te ajudar a estudar literatura do jeitinho que a UEMA gosta de cobrar. O grande erro é que parte dos alunos pensa que a UEMA cobra a literatura como se fosse daquele molde tradicional. Você apenas lê a obra, aquela leitura passiva, mas a UEMA, ela não quer saber se tu conseguiu decorar qual personagem fez isso, qual personagem fez aquilo. A UEMA vai cobrar uma interpretação profunda, vai cobrar de ti o estilo de época, o contexto social e a conexão com outras áreas do conhecimento. Por isso que é importantíssimo você conhecer, de fato, como a prova da UEMA cobra e quais são as principais características que tu não pode esquecer. Vamos lá, turma. Quando nós falamos de UEMA, evidentemente já inicia aqui pela escolha das nossas obras. A escolha não é à toa. A escolha ela é principalmente direcionada para tu ter ali dentro da obra, na maior parte das vezes, o quê? O texto literário na forma de poemas. Então, este ano, nós temos aí Cantos à Beira-Mar, da Maria Firmina dos Reis, mas também o contato com o texto narrativo. Aqui, este ano, nós temos o Romance, da Lídia Fagundes Telles, e temos também contos. Esses contos são contos fabulares que quebram a narrativa tradicional. Então, a primeira coisa, o foco, ele está não no que acontece na obra, simplesmente, mas como aquilo se relaciona com o estilo literário do autor, como aquilo se relaciona com o contexto histórico social e também algumas reflexões filosóficas, políticas e culturais, levando principalmente para o lado dos valores sociais e dos valores humanos. Então, quando falamos de UEMA, a cobrança de literatura, ela está no aspecto de olhar para o contexto literário da obra. Deixa eu aumentar aqui a espessura. O contexto literário da obra. Conhecer o enredo é importante, Eduardo, com toda certeza, mas principalmente, turma, a leitura metafórica do trecho. Você tem que entender o que a autora, no caso deste ano, a autora, o que as autoras estão querendo dizer com aquele momento e uma interpretação simbólica metafórica. Então, quando nós falamos de literatura para a prova da UEMA, eu gosto de dizer que nós temos 3 níveis de cobrança em relação à literatura. Edu, como é que a literatura pode ser cobrada? Vamos lá. Olha só, o primeiro molde de questão aqui relaciona-se ao que, Eduardo? A você conseguir relacionar a relação entre o texto literário, entre o texto, por exemplo, da Marina Colasanti e o momento de produção e o contexto. Eduardo, por exemplo, quando nós falamos desta obra bem aqui, da Marina Colasanti, ela está intimamente ligada ao movimento chamado de quê? Realismo fantástico, que é justamente ali após o ano de 1945. Eduardo, a relação entre o texto e o contexto, ela é cobrada na prova com toda certeza. Se falarmos, por exemplo, aqui de Cantos à Beira-Mar, ele pode te perguntar uma característica do romantismo presente na obra da Maria Firmina dos Reis. Então, isso daqui pode ser cobrado com toda certeza. Edu, literatura só cai desse jeito? Não, evidentemente não. Existe, turma, um segundo jeito que é basicamente para você encontrar onde há expressividade no teu texto. Eduardo, mas o que história é essa de expressividade? O que significa expressividade? Turma, expressividade é
Olha só, presta atenção no que eu vou te falar. A expressividade é um elo psíquico entre a palavra e o seu significado. É um elo psíquico, então o autor, a autora, forma um elo psíquico entre aquilo que eu enxergo da palavra e o significado dela. A palavra passa a ter um significado simbólico, um significado metafórico. Edu, isso daí é cobrado na UEMA com toda certeza. Edu, quais são esses tipos de questões? São aquelas questões que pedem para tu identificar o simbolismo presente em uma personagem, aquele tipo de questão que pede para tu identificar qual a figura de linguagem, o que tem de metafórico em determinado trecho da obra. Então, expressividade também é cobrada. E aí, turma, o terceiro jeitinho que a UEMA gosta muito de cobrar literatura, tá aqui, é quando a UEMA vai cobrar de ti, e eu costumo dizer que isso daqui são as questões mais difíceis, são os valores ou valores humanos, ou valores de sociedade. Eduardo, por exemplo, valor de sociedade. Poxa vida, se eu perguntar aqui, Eduardo, lá na obra da Marina Colaçante, tem uma obra, tem lá um conto, aliás, que o nome do conto é Uma Voz entre os Arbustos. Edu, nesse conto, a mulher, ela é dita como uma mulher especial, uma mulher boa para se casar, quando ela é recatada, quando ela é do lar e quando ela fica de boca calada, quando ela não coloca a opinião dela sobre nenhum elemento, sobre nada. Eduardo, então, a Marina Colaçante, ela tá criticando, dentro dessa obra, um valor de sociedade. Isso pode ser cobrado na UEMA com toda certeza. Ela faz uma narrativa colocando personagens que valorizam algo que ela está o quê? Criticando valores de sociedade. É óbvio que isso daí pode cair na UEMA. Edu, mas, por exemplo, valores humanos. Poxa vida, se tu pega aqui Encantos à Beira-Mar e quando tu vai ler, por exemplo, o poema A Vida é Sonho, poxa, o que que ela fala sobre a vida? A vida é um sonho, só que é um sonho que ruim. É um sonho que te deixa pra baixo. Na realidade é um pesadelo, Eduardo. Poxa, isso daí é um valor humano? Sim. A UEMA costuma cobrar isso, costuma. E toma muito cuidado com aquele padrão da UEMA que ele te traz o valor de sociedade ou valor humano, e lá nas alternativas é para tu marcar qual alternativa corresponde ao valor que está sendo caracterizado. Ou seja, ele pede para tu destacar qual trecho da obra representa, por exemplo, a saudade, qual trecho da obra representa determinado aspecto. Isso é cobrado pela UEMA, Eduardo, com toda certeza do mundo. Então, fica muito atento. Leia, por exemplo, os fragmentos lá na hora da prova com muita atenção. Relaciona sempre com o contexto da obra e, turma, muito importante, não se esquece de jeito nenhum. Daqui até o dia da prova, resolva muitas questões no padrão EMA para tu saber de fato como é que a literatura ela cai. Que é aqui que você pega a lógica da banca. Quando você vê, qual o tipo de pergunta que a UEMA faz, qual tipo, o que eu tenho que extrair do texto e qual a necessidade, onde é que eu devo justificar ou não uma determinada resposta. E é por isso que eu vou te falar o seguinte, que aqui no Gabarito aí Vestibulares, nós preparamos um pacote de simulados com as questões 100% autorais para você treinar justamente, nós temos 6 simulados autorais para você treinar justamente como a prova cobra no modelo da UEMA com simulado totalmente estratégico. O link, ele tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Bora juntos, todo mundo aqui rumo à aprovação. E tu não pode esquecer jamais, a UEMA, turma, ela não é memorização. Ela é, de fato, você conhecer o jeitinho que a banca costuma cobrar. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado, pelo menos um pouquinho, a entender como literatura é cobrado na UEMA. Muito obrigado pela tua audiência. Beijão no teu coração e até o próximo vídeo.